estou, entendeu? Estamos já ao Aham. vivo lá no tal do Facebook, que é onde eu faço essa brincadeira aqui, que de alguma forma é inspirada no que você fez a vida inteira, conversar com grandes nomes da música popular brasileira. Hoje é você. Sei que você merecia estar em outro lugar muito melhor do que na minha página, mas Não, agradeço, não, nada disso, nada disso. agradeço demais Bom, pela deferência. Deixa eu fazer uma coisa aqui que eu tenho que fazer aqui no Facebook. Eu estou olhando para lá, porque tem essas ciências aqui que eu não domino também, não, entendeu? aham. Para não dar muito mole, deixa eu ver se está rolando lá. Antes de começar a falar à toa. Peraí, Adilson. Pelo menos sua voz está vindo bem. Percebo que você Uhum. está me ouvindo também, então esse é o que importa. Estou ouvindo bem. Agora estou ouvindo bem. Então tá bom. Deixa eu só fazer uma coisa aqui que me ensinaram a fazer. Enquanto você estava se conectando, eu estava ouvindo os sambas finalistas do Império da Tijuca, que é a escola que eu gosto dessa, sabe? Tenho muitos Aham. amigos lá e estava ouvindo os sons. Eu não sei como é que você está acompanhando isso atualmente, mas tem bons sambas lá. Não, Peraí. atualmente não. Não, Eu né? fui amigo do que foi o grande presidente do Império da Hum, Tijuca, foi o Natal Ambroise, já ouvimos muito falecido há falar dele. muitos anos. Sim. Né? Ouço muito falar dele lá na escola. Ele foi um presidente, tipo presidente mesmo de escola de samba, né? E Histórico, né? daqueles, apaixonado pela escola e, dirigiu durante muito tempo. Eu só entrei de máscara para lembrar o público que estou obedecendo à Organização Mundial da Saúde, ao bom senso e em protesto contra aqueles que pensam o contrário, entre eles Boa, o presidente da República boa, boa, brasileira boa. e o presidente da República Americana. Né? São duas, duas figuras que acharam que sabem mais do que a ciência. Né? É. Aí, então, eu entrei de máscara, mas eu vou falar sem a máscara, porque ela realmente prejudica um pouco a, a expressão da voz. Né? Mas aí agora, até há poucos minutos, né, durante a Aham. tarde, Sim, a notícia, né, de uma das vacinas sendo suspensa, a última etapa, sim. porque apareceu um probleminha lá que eles nem sabem se foi por causa da vacina ou não, mas que, na verdade, simboliza a alta preocupação da comunidade científica para a questão. Né? Sim. Então, para esses que abusam da comunidade científica, como o presidente brasileiro, né, que tinha cara de pau de ser do capitão, e mal capitão vinha a público falar de doença, com o ministro da Saúde do lado. Né? Sim. Já imaginou se um médico bota um jaleco e vai na frente da tropa da ordem aos soldados? Um médico Sim. jamais vai fazer isso. Mas eles têm a cara de pau, porque é general ou porque é capitão, acha que pode vir falar de doença na frente dos cientistas. Quer dizer, a falta de ética é muito grande. Né? E não Sim. tem ridículo fora do normal. Bom, mas está aí. Estamos aí. Né? Adeuzão, deixa eu fazer agora Ah, uma apresentação formal, porque a gente começou a conversar e para quem pegou agora, porque nesse negócio de live na internet, as pessoas vão entrando ao longo da conversa, então eu quero dizer que para mim é uma alegria, um orgulho, uma honra estar aqui com um nome que para mim é assim, um monumento da música popular brasileira, Adeuzon Alves, radialista, jornalista, produtor. Pensa num grande nome da música popular brasileira, esse cara conviveu, produziu, conversou, entrevistou, de alguma forma esteve ligado a Adeuzon Alves, aquela que eu acho, Adeuzon, a melhor fase da música brasileira, final dos anos 50, toda a década de 60 e a década de 70, você viu isso de perto,
conversou com essas figuras, lançou algumas delas. Então, em primeiro lugar, quero dizer que, para mim, é um orgulho conversar com você. Essa brincadeira que começou efetivamente como uma brincadeira, chega agora a um estágio que eu nem imaginava conversando com você. Obrigado, Adeusão. Boa noite. Adeusão abriu os trabalhos de máscara para protestar contra aqueles que acham que isso é uma grande bobagem. Obrigado, Adeusão, antecipadamente. Muito obrigado, igualmente. Agora, esses elogios todos aí diminuem 90%, no mínimo 90%, que vai ficar mais ou menos de bom tamanho. Agradeço e tal. A gente está há muito tempo no meio, né, como radialista, porque eu sou um radialista ligado à música. Né? Sim. Porque tem um radialista que transmite futebol, Zé Carlos Araújo, nosso amigo, Washington Rodrigues, comentarista, né? O Gerson, jogador de futebol, que hoje é comentarista. Eles todos eram da Globo, né, na época que a gente fazia lá a madrugada. Tem o que é o radialista da notícia, né? Tem o radialista que vai vender comercial na rua. Eu não, eu sou radialista ligado à música e também produtor de disco, que é a função parecida, mais ou menos igual e tal. Mas ligado à música, a música brasileira autêntica, bem voltada para o segmento do compositor de morro, né? Do compositor de escola de samba, do samba autêntico, samba de raiz. Então, a nossa área de atuação é nesse sentido. Conheço um pouco dos outros segmentos de música, mas não me dediquei a eles a fundo, né? Porque quando eu comecei no ar, em 66, o compositor de morro era marginalizado, entendeu? Não se dava... o compositor de morro já fazia o samba enredo, que era a música do maior desfile audiovisual do mundo, né? Reconhecido por Orson Welles, foi um dos gênios da comunicação mundial, que esteve no Brasil em 1945. Desde 1945, o Orson Welles esteve no Brasil para fazer um filme, e ele era amigo do Villa-Lobos, que era amigo do Cartola, e o levou para ver um desfile da Mangueira. A Broadway já era o auge da Broadway. E quando ele vai embora, ele deixa um documento dizendo que o desfile das escolas de samba era o maior espetáculo áudio e visual do mundo. O Orson Welles é autor do Cidadão Kane, um dos maiores filmes até hoje que o cinema produziu, e foi um comunicador da NBC de Nova York, que transmitiu num programa um trecho de um texto que narrava a invasão da Terra por alienígena, que causou um tumulto nos Estados Unidos. Né? Então, esse homem reconhece, mas o nosso rádio, a nossa televisão, a nossa mídia nunca deu bola para esse compositor do morro, que quando faz um samba enredo, que se ele não fizer um samba, quem canta não canta, quem toca não toca, quem dança não dança, barracão não faz alegoria, barracão de costura não faz fantasia, né? Então, esse compositor... O que você acha, Adeusão, que a mídia estabelecida não dá esse valor para o compositor de samba e de samba-enredo, de raiz? É um pouco de... Primeiro que a maior parte do pessoal que comanda a mídia são de elite, né? Eles são da Praça da Bandeira para Copacabana, Barra e Recreio. O samba é da Praça da Bandeira em direção à Madureira, onde eles vão por acaso. Então, para eles, a arte desse cara humilde, do morro, né? Ele não vai gastar um espaço da crônica dele para falar do Zé Catimba, por exemplo, né? Para falar do Simval Silva. Você diz que gosta da Escola Unida da Tijuca. Simval Silva é o fundador da Escola Unida da Tijuca, o principal compositor da Carmen Miranda, que é a mais importante... Império da Tijuca. Império da Tijuca. Simval Silva, ele é fundador do Unidos da Tijuca e do Império da Tijuca. É verdade. Era amigo pessoal da Carmen Miranda, a mais importante artista brasileira com projeção mundial.
né? O maior sucesso da Carmen Miranda era um samba do Simval Silva, Adeus Batucada. Adeus, meu pandeiro de samba, tamborins de bamba, já é de madrugada. Esse samba foi cantado milhares de vezes na quadra do Império da Tijuca, no Morro da Formiga. Né? E, então, por exemplo, você dificilmente vê a mídia botar uma linha sobre Simval Silva. Né? Ele é um dos gênios do passado, juntamente com Cartola, com Carlos Cachaça, com o Donga, o Heitor dos Prazeres, João da Baiana, o Mano Eloy Antero Dias. Eu estou falando de fundadores de escola. Mano Eloy, fundador do Império, na Pixinguinha Donga e João da Baiana, a Santíssima Trindade do Samba, na Praça 11, né, o Heitor dos Prazeres, o Ismael Silva, fundador da primeira escola de samba, né, o seu Saturnino, pai de Dona Neuma, que juntamente com Cartola, Zé Espenguela, Alfredo Português, fundaram a Mangueira. Né? São esses fundadores. Manelói Antero Dias, fundador do Império. O Simval é um desses fundadores. Né? Você dificilmente vê a crônica gastar com 2 linhas esses homens que fundaram o que hoje bota milhões de dólares nos cofres da prefeitura, do Estado, e que projeta o país positivamente lá fora. Porque o desfile de escola de samba é transmitido para o exterior. Né? Então, veja, esse compositor, esse autor, né, que faz essa obra, ele é roubado no direito autoral, né? E não é valorizado, prestigiado à altura da importância do seu trabalho. Nenhum desses compositores da elite, que a mídia gasta páginas e mais páginas, o que eles fazem leva tanto dinheiro para os cofres da prefeitura, do Estado, do que o samba enredo. Né? Certamente. Eu me lembro de um compositor, numa conversa, numa discussão de sinopse de samba enredo, que um compositor, baluarte de uma dessas escolas aí, isso eu ouvi, né? Falou assim para o carnavalesco ditava ordem lá e falou: olha aqui, meu senhor, isso aqui é escola de samba, não é escola de carnavalesco, não. Sem nós, vocês não fazem desfile. E eu quero registrar aqui Elaine Machado, que diz que é sua pupila, que você é o mestre dela. Elaine, que é de família, fundadora da Unidos da Tijuca, grande compositora de samba, de raiz, de verdade. Elaine, maravilhosa. Está aqui Beto Fininho, também grande compositor, cantor. E a minha querida professora Lúcia Débora, da UERJ, uma cultora das culturas de matrizes africanas. Obrigado a todos pela presença. Adeuson, me diga uma coisa, dessa gente toda que você citou, você conviveu, por exemplo, com Nelson Cavaquinho no seu programa, com Cartola. O que você falaria dessas figuras? Eu fico muito interessado, eu não conheci, obviamente, nenhum desses, tenho tanta admiração por eles. Como é que era essa gente, assim, de perto, na convivência? Cartola, por exemplo. Olha, deixa eu mandar um abraço para a Helena Machado, né? Filha de seu Manuel Machado, um dos fundadores do Unido da Tijuca, com o seu Nelson de Moraes, o pai do Nenel, né? A família do Rubem Gerardi, família do Darcy da Mangueira. Darcy era compositor da Mangueira, mas começou a vida no Unido da Tijuca. Olha, o Nelson Cavaquinho, como o Cartola, né? É uma coisa até para você definir mesmo, descrever mesmo, como para que o ouvinte, quem esteja assistindo, tenha realmente uma ideia. Bom, Nelson Cavaquinho, eu costumo dizer uma frase sobre ele: é a alma boêmia do Rio de Janeiro. Porque o Nelson Cavaquinho, que era um compositor de samba autêntico, mangueirense, né? Ele tem o Folha Seca, quando o piso em folha seca, caída de uma mangueira,
Inclusive, foi um samba que ele fez a meu pedido. Eu dirigia. Fábio, Juninho, não. Eu dirigia a cantora Clara Nunes e estava na época de fazer um disco. E me encontro com o Nelson na rua e fiz uma brincadeira com ele. Eu falei, Nelson, está na hora de fazer um disco novo de Clara e não pode ter disco de Clara sem samba de Nelson. Aí, vê se você tem alguma coisa lá. Se não tiver, se reúne com o Guilherme de Brito, que era o parceiro, e me leva lá na rádio. Porque, de vez em quando, ele ia lá nos programas da madrugada, da Rádio Globo. E uns 15 dias depois, eu me lembro que estava passando atrás do Copacabana Palace, pela Nossa Senhora de Copacabana, alguém me pegou por trás, que eu olhei, era ele. Ele assim, menino, naquela época, bem mais, né? Quase 50 anos. Ele, menino, você pediu para fazer um samba para Clara? Vem aqui. Aí, hoje é a Sala Baden-Powell, né? Acho que era um cinema. Era um cinema. Um corredor lateral. Né? E que tinha vários. E lá no fundo tinha um botequim, daquele botequim mesmo, autêntico, de ovo colorido e tal. De tudo quanto era dono de botequim, né? Porque o Nelson dava um tapinha no beiço para valer e tal. Aí, não, senta aí, meu filho, você pediu para fazer um samba para Clara? Aí cantou 3 sambas, ele não fez um só não, fez 3. O Folha Seca, né? Quando o piso em Folha Seca, caída de uma mangueira. Aí cantou o outro, graças a Deus, minha vida mudou. E mais um terceiro, que eu não lembro agora. Eu falei, Nelson, então passa lá na madrugada, eu vou gravar para levar para Clara, para ela, inclusive, escolher, né? Eu escolhia com ela e tal, ela decorar, para a gente gravar. E 2 dias ele passou lá, gravamos, e ela escolheu esse Graças a Deus, minha vida mudou. O Folha Seca acabou sendo gravado pela Elis Regina, que não tinha nada a ver com o assunto, mas acabou caindo na mão da Elis Regina. E que até a Beth Carvalho depois ficou meio atravessada comigo, porque não sei o que houve, que ela entendeu que esse samba era para ela. Não, eu que pedi o Nelson para fazer o samba para Clara. Porque o que aconteceu foi o seguinte, a Clara era muito amiga da Marisa Gata Mansa. Marisa Gata Mansa era uma das grandes cantoras da noite, né, do auge de Copacabana, das grandes boates de Copacabana, a Bossa Nova estourando no Beco das Garrafas, a Helena de Lima no Cangaceiro, Djalma Ferreira no Drink, Valdir Calmon no Arpreste, Sacha na Boate do Nome, Bia Klause, né, o Johnny Alves cantando na boate do hotel do Copacabana, aliás, do Plaza. Não é daqui. Bom, enfim, eram esses grandes nomes da música brasileira. Ali aquela Copacabana era uma Broadway carioca, né? Cada lugar. Não, inclusive, muitos artistas de Hollywood vinham passar o final de semana no Rio de Janeiro por causa disso. Sim. Né? Vários grandes nomes, inclusive um que era o Cantinflas. Você se lembra do Cantinflas? Sim. Cantinflas era Mário Moreno. O Cantinflas era amigo pessoal do Capitão Asa. Capitão Asa, que nos anos 60 foi a Xuxa das crianças. Eu vi! E o Capitão Asa uma vez foi fazer um filme no México e acabou ficando amigo dele. Então, tinha final de semana que ele vinha passar, ficava no apartamento do Capitão Asa, no Leme. Não? Você vê um cara que era um gênio do humor. Na época, ele teve um momento que ele era tão importante quanto o Gordo e o Magro, do cinema americano. Né? E outro, o Jorginho Guille, filho do dono do Copacabana Palace, que frequentava os bastidores de Hollywood e trazia muitas daquelas atrizes, atores, para passar o final de semana no hotel da família. Né? E eles vinham. E ali, não era só por causa do Copacabana Palace, por causa da praia de Copacabana,
era das atrações, era também por causa da noite. E na noite, a música brasileira que acontecia na noite, cujos cronistas eram Stanislau Ponte Preta e Antônio Maria. Antônio Maria, além de grande jornalista, era também compositor e tal. Então, a Marisa era uma das cantoras da noite. E a Marisa, ela teve um problema lá, né? E a Clara era muito amiga da Marisa. E a Marisa teve um menino, ela precisava, assumiu o papel de mãe e deixou de cantar na noite. Aí o marido se separou dela e ela ficou a ver navios. Né? Parou de cantar, o marido largou para lá, mas ela era muito amiga da Clara. E a Clara que socorria muito ela. E eu tinha escolhido a música Viagem para Clara. Oh, tristeza, me desculpe, estou de malas prontas, hoje a poesia veio ao meu encanto. E a Marisa precisava voltar a trabalhar. Aí eu falei para Clara, Clara, olha, essa música faz falta em qualquer carreira, mas menos na sua. Você está bem em samba. Vamos dar essa música para a Marisa, que ela precisa voltar. Né? E vamos lá, na Odeon, nessa altura, a Clara já era a principal estrela da gravadora, e a principal estrela, quando chega, a gravadora abre todas as portas. Falei, vamos lá falar com o Milton Miranda, que era o diretor artístico da Odeon, para dar uma chance para a Marisa. Vamos dar essa música para ela, que aí ela volta. Não, vamos lá. A Clara era muito solidária, aberta, espírito. E aí, chegamos lá, na sala do Milton, expliquei ao Milton, a Clara ajudou a explicar. Não, pode entrar no estúdio. Entramos e gravei com a Marisa e a música explodiu. Sim. Aí, como a música explodiu, a gravadora ia continuar. A Marisa. Aí a Clara deu a fitinha que o Nelson tinha feito a meu pedido com os 3 sambas. Graças a Deus, minha vida, que a Clara gravou, e o Quando Piso em Folha Seca, Caída de uma Mangueira. Levou para a Marisa, porque a Marisa ia precisar. Só que o marido, ex-marido da Marisa, o César Camargo Mariano, na época marido da Elis, ele foi lá visitar o filho, pegou a fita e levou para a Elis. A Elis que gravou. Que história maravilhosa. Olha aqui, isso é furo. Você que é jornalista, eu não sou jornalista, eu sou professor, mas isso é um furo de reportagem. Tem isso em algum lugar, Adelson, que você que pediu para o Nelson Cavaquinho compor, a seu pedido ele compõe essas pérolas. Entre as 100 maiores músicas da história da MPB, essas 2 do Nelson estão. Pois é, mas aí e a Beth, então, que achou depois que a música tinha sido feita para ela e ficou meio atravessada comigo, muito tempo. É mesmo? Né? Eu nem o azar sabia da Beth é não ter sido casado com o César Camargo Mariano, senão ele levava a fita para ela. Né? Foi o Monarco que me falou do problema da Beth comigo. Eu nem sabia que ela estava de mal com... Bom, mas deixa eu falar. Então, o Nelson, bom, depois que ele fez aquele Tira o Teu Sorriso do Caminho, que eu quero passar com a minha dor, e fez muitos clássicos da música brasileira, porque o Nelson ele era de uma fertilidade como compositor impressionante, né? Uma criatividade, e era uma criatividade simples, mas com grande poder de comunicação. Era simples sem ser lugar comum. Não é? Ele tinha aquele senso de, sem ser um cara de nível intelectual, para ter um senso crítico um pouco mais. Não, o Nelson era um cara nascido e criado na rua. Né? Viviam em calçada, em botequim. Né? Para você ter uma ideia, eu costumo dar esse exemplo, o Nelson, você vê numa roda de samba, ali na Central do Brasil, né? A Central do Brasil é o local de trânsito do pessoal da Baixada Fluminense, que pega ônibus ali naquele terminal Américo Fontinelli, ali atrás, o pessoal do Morro da Providência, que vai e volta,
pessoal do Cais do Porto, enfim. Então, mas naquela roda de samba, a opção de cara ali, desse cachaceiro de rua, né? Esses caras que estão ali de trânsito. Então, e ele cantando samba ali. E aí, daquele pessoal, uma roda, né? Daqui a pouco deu um alarme que tinha sido assaltado, tinha roubado a carteira dele. Roubaram minha carteira e tal. Aí, roubaram tua carteira? Não, roubaram minha carteira. Nelson Pereira, fica tranquilo aí. Cantou mais uns 2 ou 3 sambas, fez que saiu para ir no banheiro, voltou, pegou o violão, continuou cantando samba. Daqui a pouco o malandro chegou, entregou a carteira ao cara e disse assim: desculpa, seu Nelson, desculpa. Você vê a moral, que moral é essa? Não é polícia, não era nada, é apenas um cara de prestígio, de credibilidade popular, no meio até de vagabundo. Em respeito, devolveu a carteira. E chegou e pediu: desculpa, seu Nelson. Desculpa, seu Nelson. E a roda de samba continuou. História maravilhosa. Você pensa botar suas memórias todas, Adeusão, em livro? Não, eu estou tentando escrever um negócio, mas escrever é difícil, né? A gente que é mais acostumado a falar, eu estou tentando. Eu tenho uma amiga que trabalha nessa área. Sim. E ela me cobrou, eu estou tentando fazer. E colocando algumas coisas. Então, o Nelson, e uma das coisas que eu não me esqueço, é que quando eu estava na madrugada da Globo, isso bem lá atrás, 1968, 70, por aí, tinha um hall assim, né? Tinha uma porta que entrava para o estúdio, e do estúdio a gente percebia quem estava vindo no hall. O hall ficava meio subiluminado, que tinha umas folhagens e tal. Eu estou vendo lá de dentro do estúdio 2 figuras indo meio, como se um estivesse apoiando o outro, né? No meio do balanço. Aí, quando chegou na porta, que cada luz do estúdio, era o Nelson Cavaquinho e o Lupicínio Rodrigues, que eu não sabia que eram amigos íntimos. Amigos íntimos e fã, macaco de auditório um do outro. O Lupicínio tinha vindo fazer um show no Teatro Opinião, onde o Nelson era atração permanente. Depois do show do Zequete, Nara Leão e João do Vale, o Teatro Opinião continuou, e uma das atrações era Nelson Cavaquinho. E eles saíram de lá de Copacabana, passando pelos botequins, tomando todas. Então, estavam todos os 2 beliscados, mas muito juízo tranquilo. Mas quando apareceram na porta, a rádio ainda era no prédio do jornal, liguei para baixo, para a redação, falei: olha, manda um repórter para cá e um fotógrafo. Está acontecendo um negócio aqui que eu nunca imaginei que aconteceria, e para vocês vamos fazer uma excelente matéria logo mais. Rapaz, parou o jornal naquele dia. Botei os 2 no ar, e o Nelson era mais espontâneo, mais solto. O Lupicínio era mais tímido, uma voz assim baixa, vozinha bem, um bigodinho fininho assim, e um do lado do outro. O Nelson cutucava e dizia: Lupe, canta aquela, Lupe, canta aquela. Aí o Lupe mandava, o Nelson, ele agrediu o violão, ele não tocava o violão, né? Aí o Lupicínio também cutucava: Nelson, canta aquela, canta aquela. Aí o Nelson cantava. Aquilo foi avançando, parou a gráfica do Globo, o jornal chegou mais tarde nas bancas naquele dia, entendeu? Até o Roberto Marinho, que o Roberto Marinho às vezes trabalhava até alta madrugada no jornal, apareceu lá no estúdio. Porque eu fui conversando com os 2, né? O programa ia até 4 horas da manhã, e então nunca mais vou me esquecer disso, né? Esse encontro, para mim, que eu, como te falei, eu não sabia que eles eram amigos, né? E foi a única vez que vi Lupicínio pessoalmente, porque Lupicínio no Rio Grande do Sul era uma espécie de Nelson Cavaquinho no Rio de Janeiro. Lupicínio era aquele compositor de uma música popular falando dos dramas
emocionais, passionais, mas sem chegar ao lugar comum. O, não, a obra É. dele Ô, é a maior Adelson, obra, você está me é a falando do isso, gênero. além de confirmar o que eu disse no início, você falou que era 10%, já é verdade que você testemunha, como é que dizia o repórter essa, testemunha ocular da história, Ocular da você, história. você efetivamente viu. Agora eu estou pensando aqui, um cara lá da Mangueira gravava muito o Lupicínio, que era o Jamelão, possivelmente por causa dessa relação do Nelson com o Lupicínio, né? Que eu ficava O imaginando Jamelão, como é que o Jamelão foi descobrir esse compositor lá no Sul para cantar com a orquestra Tapajara. Né? Quem sou é, eu para ter é, direitos? Né? é porque Você o acha que tem Jamelão, deixa eu te razão isso? explicar, é Fala. porque o Jamelão é o seguinte, quando o Jamelão fez 75 anos, o Perna, você ouviu falar do Perna de Vila Sim, de Vila Isabel? Isabel. Sabe Sim, quem foi? sei quem foi. O Perna foi o grande relações públicas popular de rua, de calçada de Vila Isabel. É falecido já há muito tempo, até hoje tem pinturas dele em bares de Vila Isabel. O Perna, por acaso, era muito meu amigo, ele me liga, diz assim, Adelson, a gente tem que comemorar o pavão do Jamelão. Aí eu, na hora, eu percebi que era alguma coisa ligada a jogo de bicho. Mas como eu não entendo, eu falei, que história é essa de pavão do Jamelão, Perna? Ele era muito amigo do Miro Garcia, com o grande contraventor de Vila Isabel, presidente do Vila Isabel, depois o presidente do Salqueiro. E Sim. o Miro me ouvia, e eu não sabia. E ele sabia que o Miro me ouvia. Aí disse, não, é que naquele esquema do tio Miro, 75 é pavão. A gente tem que comemorar o pavão do Jamelão. Aí, quando ele falou isso, É. eu fiquei um pouco preocupado com a preocupação do Perna e, me interessei um pouco em entrar um pouco mais, um certo aprofundamento na história do Jamelão e descobri uma coisa excepcional que muita gente não percebe, que o Jamelão era mal-humorado, né? Dava coice Sim. na sombra. E, devido a ele ser mal-humorado, ele não contava muito com a simpatia da mídia, Sim. né? Mas ele é um dos maiores gênios da música brasileira. Ele é o único artista da música brasileira que fez 4 carreiras, 4, bem-sucedidas numa pessoa só. Deixa eu te explicar. Você pega Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto, qualquer desses nomes, Nelson Gonçalves, Martinho da Vila, Paulinho da Viola, eles fizeram a sua carreira, a sua obra de compositor, cantor, sua carreira de disco, né? Mas ficou por Sim. pé. O Jamelão, primeiro que ele era cantor da Rádio Nacional, cantor mesmo, cantor no sentido clássico, junto com Francisco Alves, junto de Silvio Caldas, de Orlando Silva, que para chegar nesse patamar de cantar, de ser programado nos auditórios da Rádio Nacional, naquela época, junto, tinha que ser realmente, tinha que estar à altura, porque senão era calouro, entrava como calouro nos programas do Paulo Gracindo, Manuel Barcelos, César de Alencar, doutor Paulo Roberto. Então, ele era cantor comum, o cantor com um disco, uma carreira de disco como qualquer cantor comum, entendeu? Mas com um sucesso, porque cantava junto dos maiores nomes da música brasileira daquela época. Simultaneamente, ele era o puxador de samba da Mangueira durante 50 anos, que Sim. nunca ninguém da Mangueira, nem presidente, nem diretor de harmonia, pensou em substituí-lo por alguém. Ele só parou quando morreu. Entendeu? Sim. Muitos cantores tentaram cantar samba enredo e não foram adiante de fazer uma carreira. Aguinaldo Timóteo, por exemplo, tentou. É É mesmo? uma outra carreira. 50 anos fazendo isso. Bom, durante 30 anos, no mínimo, ele era o cantor da Tabajara.
que é outra linha artística, ao lado de Elisete Cardoso. Tabajara, que tinha gênios como Zé Bodega, Norato, Norega, Macaxeira, esses super músicos, que não admitiam estar lá na frente Sim. um Zé Mané Não, qualquer não cantando. podia ser qualquer um, né? Não, então, e o maestro Severino Araújo, que era um gênio de arranjador, né, de regente e arranjador, inclusive compositor também, que é uma outra carreira, ou seja, bem sucedida. Ô, Deus, agora eu posso tirar uma onda aqui, porque eu trabalhei na sonorização do Circo Voador e tinha a Domingueira Voadora, que era num domingo Paulo Moura, no outro domingo Orquestra Tabajara com o Jamelão, eu vi de perto. Jamelão, portanto, então a carreira de crooner de uma orquestra de baile a nível da Tabajara era uma outra carreira artística, porque não se parecia nada com o Samba Enredo da Mangueira, nem com o que ele cantava no auditório da Rádio Nacional. Então, só aí são 3 carreiras bem-sucedidas. Sim. E ele é o único artista, cantor, que percebeu a importância, isso que você falou, da obra do Lupicínio Rodrigues, gravou a obra inteira, que é diferente de cantar Samba Enredo em Mangueira, é diferente de cantar na Tabajara, era diferente do que ele cantava na Rádio Nacional. E, inclusive, regravou coisas que o Francisco Alves tinha regravado, do Lupicínio, Linda Batista, e voltou a fazer sucesso. Porque coisas que já tinham sido consagradas por artistas como o Francisco Alves, como uma Linda Batista, outro gravar e fazer sucesso de novo, não é para qualquer um. Então, são 4 carreiras bem-sucedidas numa pessoa só. E tem uma última, que eu descobri por acaso. O Plínio, irmão do maestro Severino Araújo, que me contou. O Jamelão, ele era o copista do maestro Severino Araújo. Que é isso? E o copista, muita gente não sabe. Copista, primeiro, você tem que aprender uma escrita, que é escrever música, quase praticamente quando você entra para aprender o beabá, o a, e o u. Você vai aprender as primeiras letras para escrever. Você vai ter que primeiro saber ler música. Sim. Porque o maestro ele faz uma matriz básica, principal, com todo o instrumental da orquestra. Mas para a orquestra tocar, tem que ter partitura para os trombones, partitura para os sax, partitura para cada naipe. Ele é que desdobrava essas partituras da matriz, que o maestro fica com a matriz na frente dele, com a batuta na mão, e então era o Jamelão. E para quem não sabe, era uma tradição, a cópia de música era uma coisa feita a bico de pena, nanquim, e era tipo uma letra gótica. Era tipo letra gótica. Havia uma ética entre eles de não rabiscar qualquer coisa lá no papel, na pauta do pentagrama, que o músico lia. Não, o músico realmente lia, mas não, havia uma tradição, você pegava assim, parecia uma obra de arte, as partituras. Então, você vê, ele tinha 4 carreiras artísticas, todas bem-sucedidas. Eu não sabia dessa faceta dele de conhecer notas musicais, de ser capaz de reproduzir isso na pauta do Jamelão. Para ser o copista do... O cara tem que saber... Alguma coisa tem que saber para fazer aquilo ali, senão não faz. Adeusão, deixa eu voltar lá atrás. Deixa eu concluir. Não, um detalhe importante, só para concluir o negócio de Jamelão. Então, um cara nesse nível, o Jamelão, se ele está na América, que tem a mídia, ele seria um nome mundial. Porque nem o Frank Sinatra faria isso. Certamente. Não existe nenhum cantor na história que eu conheço, porque normalmente cada cantor ele é mais aquilo que aquela linha dele, ele faz bem, fica só naquilo ali. Ele não, você cantar um Samba Enredo na Mangueira agora, pegar um microfone numa escola de samba na Avenida
e tu segurar aquilo, como É, também pegar um microfone na frente de uma tabajara, você disse que trabalhou lá no Circo Voador, sim, atrás do Zé Bodega. Zé Bodega era um gênio no sax. Só tinha ali aqueles músicos da Tabajara, não, mudou um pouco com o correr do tempo, mas sim, nenhum entrava ali se não fosse um músico de sim. alto nível. Porque Eu o peguei ali Maestro final Vinícius. dos anos 70 e início dos anos 80. A galera ainda estava quase 70, 80% do original lá de trás. Era a galera da melhor Pois é, qualidade. que veio da Rádio Jornal do Comércio de Pernambuco, que a Tabajara ela era da Rádio Tabajara de João Pessoa, na Paraíba. E você sabe quem foi o primeiro clube da Tabajara na Paraíba? Não faço a menor ideia. Vou saber agora. Chuta aí, chuta aí. Francisco Alves. Ah, Não, Nelson Jackson Gonçalves. do Pandeiro. Ah, não acredito. Jackson do Pandeiro. É mesmo. Jackson do Pandeiro. Ele que era o Jackson também era um gênio Com cantando. quem você teve um Por isso programa que de grande sucesso em rádio também, Jackson do Pandeiro. não, o programa do Jackson era comigo na madrugada. É. Eu que levei ele Você teve comigo um para fazer programa o com ele de enorme sucesso. Ele ficou 12 anos comigo na madrugada da Globo. Mas até nessa época eu não sabia. Foi o Plínio, o irmão do Maestro Severino, e falou, ele que fez essa mesma pergunta que eu te fiz, falou, adivinha que era o Crude da Tabajara lá na Rádio Que Tabajara de João Pessoa. sensacional. Que Aí eu chutei sensacional. vários nomes, não, porque o Jackson já fazia comigo a madrugada. Ele era o Sensacional. Jackson do Pandeiro. Olha, o meu Né? irmão Marco Guimarães, que é um grande compositor também, cantor, que esteve no seu programa, que fez essa ponte para nós estarmos aqui juntos. Ele é lá de Miguel Pereira, diz que conheceu o Plínio lá em Miguel Pereira. Plínio era o baterista da Tabajara, né? O irmão da. É. Então, aí a Tabajara vai para a Rádio Jornal do Comércio, no Recife, de lá que vem para a Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Ah, Né? Isso. E o Jackson acabou ficando na Rádio Jornal do Comércio, se torna a maior estrela da Rádio Jornal do Comércio na época. Foi, inclusive, quando surgiu uma, uma diferença entre ele e Luiz Gonzaga, que foi lá no auditório da Rádio Jornal do Comércio, que marcou muito na história da música nordestina, porque a música nordestina, estou dizendo música, sim. né? Porque nem forró não, música nordestina tem música, tem melodia de grande beleza melódica, grandeza melódica, como o Certamente. samba, como qualquer outro segmento. Né? E, bom, então, o Nelson Cavaquinho, que foi a pergunta que você fez, era essa figura. Né? E o Cartola, Cartola não era um cara assim, tipo do Nelson, de muito de rua, né? O Cartola era um pouco relativamente Cartola não era parecido. boêmio, né? Ele tinha aquela boemia de morro, né? De escola de samba, né? O Cartola era pedreiro, era um trabalhador de mão calosa. E, e mas era o fundador da Mangueira, né? E que fez a obra musical do Cartola. O acervo musical do Cartola é um dos mais importantes de toda a música brasileira. E Certamente. dentro de uma lealdade, de uma fidelidade à linha do morro, escola de samba. Cartola tinha um nível um pouco mais sofisticado harmonicamente do que o Nelson Cavaquinho. Né? O violão do Cartola era um pouco mais acima. Do Nelson era bem simples, né? E o Nelson ele beliscava a corda, ele tem, mas saía cada samba daquilo ali que marcaram a história da música brasileira. Né? E o Cartola, como você sabe, ele foi redescoberto pelo Stanislau Ponte Preta, Essa que história é morava no maravilhosa, né? interior. História E maravilhosa. ao sair para trabalhar, viu aquele senhor lavando o carro. Ele era porteiro e para melhorar o cascalho, ele lavava carro. E o Ponte Preta que percebeu, falou, o senhor não é aquele compositor da Mangueira? Sou, meu filho. Aí começou a falar sobre ele. O Ponte Preta era muito lido. Foi quando ele reacende
mas ele já era um Cartola. A obra dele já tinha uma obra grandiosa. Mas a mídia, como eu te falo, a mídia, sim, que a maior parte era o Ponte Preta era um cara intelectualmente elevado, bom senso, né? Sim. Mas era um cara de percepção simples, popular. Ele tinha percepção de povo, né? Tanto que quando ele percebe o Cartola, e aí passou a falar sobre ele nas crônicas, é quando aí o nome do Cartola vem à tona, né? Vem à tona, acabou acontecendo o Zica Cartola, ali na Rua da Carioca, aí foi quando o Pelão, que é um amigo meu, de São Paulo, né? Interessante isso, que o Pelão é de São Paulo, é um produtor, foi quem fez os últimos discos do Cartola, que tem As Vozes Não Falam. Tem O Mundo é um Moinho, que tem o Acontece, tem aqueles sambas geniais do Cartola. Né? Então, são dois ramos da Mangueira. Né? Porque o Nelson era Mangueira. Ele era um cara de rua, de botequim, mas Mangueira. Ele falava em nome de Mangueira. Não era morador de Mangueira. O Nelson Cavaquinho morava no Jardim América. Né? E tem até aquela história que ele era polícia, foi cantar samba em Mangueira, amarrou o cavalo lá, mas embalou, que ele era muito mais o sambista de Mangueira do que polícia. Amanheceu o dia, ele não apareceu, o cavalo desamarrou, voltou para o quartel. Né? E aí acabou a carreira, graças a Deus, acabou a carreira dele de polícia ali e acendeu a carreira. Isso aí chamou atenção para ele. Aí foram ver, ele já era o Nelson Cavaquinho, pô. Já era um dos gênios da música brasileira. Sim, certamente. Então, mais ou menos por aí. Né? Deixa eu te falar, Adeusão, tem tanta coisa para te perguntar. Cada hora que você fala, você traz uma história nova e dá um furo de reportagem aqui para nós. Olha aqui, você trabalhou com Chacrinha, no programa do Chacrinha. E depois você teve um programa com o Jackson do Pandeiro, outro nome da música popular pelo qual eu tenho a maior admiração. Queria que você falasse dos dois, pode emendar aí na sua resposta. Chacrinha, a sua experiência. O Chacrinha, eu era locutor comercial, locutor do Globo no ar, do seu redator-chefe do Globo. E locutor, você escalado para trabalhar com um dos apresentadores, era o Haroldo de Andrade, Luiz de Carvalho, o Chacrinha. Eu era locutor do Chacrinha, do programa do Chacrinha à tarde. De manhã era o Luiz de Carvalho, Haroldo de Andrade, Luiz de Carvalho, o locutor era o Paulo Diniz. Lembra do Paulo Diniz? Lembro, cantor. Eu era, inclusive, produtor do Paulo Diniz também. Sim. E a gente era amigo, vivíamos juntos e tal. E eu era locutor do programa do Chacrinha, no auge do Iê, o programa Chacrinha já tinha o programa na televisão, mas a base do programa de televisão era o de rádio. Era tarde na rádio. Sim. E o Chacrinha era o auge da rádio, mas o rádio, na época, era dominado pelo seu Evandro Ribeiro, presidente da CBS, que criou o famoso Jabá, que pagava para o espaço do rádio só tocar o Iê. Marginalizaram o Luiz Gonzaga, o Orlando Silva, marginalizaram todo mundo, entendeu? Mas o Chacrinha... Ih, deu uma travada. Volta, Adeusão. Olha, não sei como é que está a transmissão aí para quem está assistindo, mas para mim o Adeusão travou e eu não saio daqui enquanto ele não voltar. Paciência, porque a gente não pode perder um homem desse contando essas histórias maravilhosas sobre a música popular brasileira, o rádio carioca que falava para o Brasil e para o mundo. Eu ainda quero perguntar a ele sobre o João Nogueira, que ele produziu e levou ao sucesso. Ah, não acredito. Caiu o Adeusão Alves. Eu vou mandar uma mensagem para ele aqui pelo Zap para ver se ele volta. Espera aí, não pode ter isso. Não vamos nos entregar assim no primeiro tiro. A gente só sai daqui metralhado.
Sai daí, não. Enquanto isso, eu vou cumprimentando aqui os meus amigos, o Marco, meu irmão querido, que propiciou essa conversa hoje com a Adelson, o meu craque favorito, Geraldo, grande dentista, mas muito melhor jogador de futebol do que dentista, ainda que ele seja um grande odontólogo, é muito melhor jogador de futebol. Eu vi, joguei a favor e contra, fiz muitos gols com lançamentos dele. Alô, Geraldo, obrigado. Elane Morgado, grande cantora, compositora, professora, estará aqui um dia desse também conversando, falando sobre sua carreira, sua vida. Minha tia Terezinha, queridíssima irmã do meu pai, de grande saudade. Elane Machado, a Deusão já saudou, grande compositora, cantora, filha de fundador da Unido da Tijuca, uma mulher da melhor qualidade, que estará aqui no Papo em Pauta comigo domingo, dia 13 de setembro. É isso, Elane? Confirma aí, deixa eu ver quem mais está aqui. Minha querida colega, amiga, ídola, professora Lúcia Débora, do Pedro II, mulher maravilhosa, um espetáculo. Quem não conhece não sabe o que está perdendo. Beto Fininho, grande cantor, grande compositor, esteve comigo aqui na semana passada, um papo ótimo. Quem não conhece deve visitar Beto Fininho, sua grande obra. Gente, estou achando que a Adelson não volta, lamentavelmente. E, enfim, não sei o que eu faço, acho que eu vou encerrar. Eu vou tentar marcar mais uma vez com o Adelson para a gente continuar ouvindo, porque esse cara tem uma importância histórica, cultural, mas para mim emotiva, porque eu ouvi muito. Quando eu dou aula, sempre dei aula à noite, muitas vezes eu saía dos lugares mais longínquos da minha casa. E aí ligava o rádio, pronto, passava de meia-noite, depois do jogo, muitas vezes emendava com um amigo da madrugada, e é lamentável que esse cara, sabendo tudo que ele sabe sobre música, dando a oportunidade para tantos talentos novos como ele deu, esteja fora de uma rádio qualquer. Eu acho que eu vou comprar uma rádio, vou pegar toda a fortuna que eu amealhei esses anos todos dando aula, vocês sabem que o professor ganha muito bem, e vou comprar uma rádio só para botar Adelson Alves de novo, à frente de um microfone, contando essas histórias lindas e maravilhosas, tá bom? Gente, eu mandei mensagem para ele, perguntando o que está acontecendo, mas deve ter sido a internet. Santa Clara, eu não sei se a Santa Clara abraça também a internet, já pedi a ela, ela não nos fez valer dessa vez. De qualquer maneira, agradeço a todos pela presença, por terem prestigiado. Tenho certeza que quem viu pelo menos um pedacinho se engrandeceu com as histórias, com o papo, com a conversa, com a presença de estar diante de um cara que como dizia um programa que ele apresentava, testemunha ocular da história. Obrigado, gente. Um beijo. Sexta-feira, Yaya Drummond, uma espetacular cantora, compositora. Para você ter uma ideia, o presidente do fã-clube da Yaya Drummond é o professor Dionísio, para você ter uma ideia. E domingo, como eu falei para vocês, Elane Machado, agora sim, agora ela virá, com certeza. Um beijo, gente. Até a próxima.